Esse talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui no meu canal. Todos os dias eu recebo uma pergunta que se repete, só muda o formato. Cleiton, estudar a lei da atração, física quântica, será que não vai me afastar de Deus? Será que a lei da atração, quem acredita nisso, não está querendo ser Deus? Co-criar não é fazer papel de Deus? Então eu vou responder essa pergunta definitivamente. Tem outros vídeos aqui no meu canal que eu falei a respeito desse assunto. Será que a Bíblia, ela contradiz a física quântica contradiz a Bíblia? Será que um cristão deve estudar esses assuntos de física quântica, lei da atração? Então, presta atenção nesse vídeo, tá? É um vídeo que eu tô gravando aqui de coração. Primeiro ponto, gente, primeiro ponto que eu quero que você entenda. Existe um criador do universo, criador de todas as leis. A lei da gravidade, a lei da ressonância, as leis quânticas, tem um criador. E ele criou um universo no qual nós estamos submetidos a essas leis. Pode ser um santo, pode ser um pecador, pode ser quem for. Se pular de um prédio, a lei da gravidade vai atuar sobre a vida dele. Assim como a lei da ressonância, assim como outras leis. Então, quando você estuda os princípios da física quântica de forma séria, de forma científica, com quem tem autoridade acadêmica na área, gente, eu sou físico de formação, tenho um mestrado na área, já atendi mais de 1000 pessoas, eu sou, gente, hipnoterapeuta, ou seja, eu já vivenciei, estive no campo de batalha ao longo de muitos anos. Então, preste atenção, eu vou compartilhar, gente, aqui um vídeo, inclusive, esse vídeo é o vídeo de uma influencer. Meu intuito não é criticá-la, meu intuito não é nem expor. Eu vou, inclusive, distorcer o vídeo, vou distorcer a voz, para que você não saiba nem quem é. Mas esse vídeo, ele acordou algo dentro de mim, porque eu sei que tem muitas pessoas que queriam entender mais sobre esse universo atômico, esse universo energético, tudo é energia. Jesus dominava o mundo energético. E tem pessoas que não estudam com medo de ir para o inferno, com medo de estar desagradando a Deus. Pelo contrário, gente, Deus criou os mistérios e o papel do homem é revelar esses mistérios. A física quântica hoje, ela explica os fundamentos da criação, ou pelo menos parte desses fundamentos. Eu mesmo, durante um tempo da minha vida, uns 2 anos da minha vida, eu tive muitos conflitos, com medo de falar sobre física quântica, estudar física quântica, porque eu era uma pessoa que estava muito dentro da igreja ali, né? E alguns membros da igreja que eu participava na época começaram a me criticar. Começaram a falar assim, ó, meu filho, cuidado com esses estudos aí. Esse negócio de energia vai te afastar de Deus. E naquele momento eu parei. Naquele momento eu deixei de lado. Só que algo dentro de mim pedia para que eu continuasse estudando. Entenda mais, Cleiton, entenda mais sobre esse universo vibracional, esse universo quântico. E hoje eu posso te garantir, como cristão, eu sou uma pessoa que sou apaixonado por Deus. A física quântica, o estudo direcionado, sério, dos princípios da física quântica me fez me aproximar mais de Deus. Então, eu vou rodar, gente, aqui esse vídeo, tá? E eu vou trazer todo o embasamento aqui. Peço a você, deixa o like, manda esse vídeo para aquela pessoa que por alguma maneira ela tem medo de estudar sobre física quântica, lei da atração, acredita que isso não é coisa de Deus, acredita que isso é coisa do ocultismo. Não, eu vou desvendar aqui, e meu intuito aqui não é só dizer para você acreditar ou não, eu vou te mostrar aqui daqui a pouco, através de versículos bíblicos, o porquê que lei da atração, lei da vibração, física quântica é algo que pode sim fazer você entender e se aproximar ainda mais de Deus. Então, gente, eu vou pegar aqui esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui me chamou muita atenção. Deixa eu compartilhar com som aqui. E aí, eu vou pedir a você, tá? Eu vou aqui compartilhar o vídeo. Eu vou rodar e vou fazendo aqui alguns comentários, tá? Mais uma vez, eu modifiquei a imagem, modifiquei o som para que você não saiba quem é essa pessoa, tá bom? É uma pessoa que é bem influente aí no meio digital e esse vídeo ele me chamou muita atenção. Vamos lá.
Opa, deixa eu soltar aqui. Porque eu não acredito em lei da atração como é dito por aí. Porque eu acredito na Bíblia. E a Bíblia não diz que nós criamos a nossa realidade como se fôssemos um Deus. Opa, vamos lá. A Bíblia não diz que nós criamos a nossa realidade como se fôssemos um Deus. E de fato, ninguém aqui está assumindo o papel de Deus. Pelo contrário, nós somos uma centelha divina. Lá em Gênesis, Deus, ele fala que façais o homem a minha imagem e semelhança, tá? Veja bem, ela fala que em nenhum momento a Bíblia fala que nós podemos criar a realidade. E daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns versículos, deixa eu mostrar logo, tá? Eu acho que é melhor. Veja só, gente, aqui, ó. Eu separei aqui alguns versículos que podem nos ajudar nesse processo. Deixa eu compartilhar aqui. Lá em Gênesis 1, 26, 28, fala assim, ó. Façamos o homem à nossa imagem e domine sobre toda a terra. Existe aí um comando. E o homem domine sobre os animais terrestres, sobre os répteis, é porque eu cortei. Mas aí fala que o homem foi algo delegado ao homem, um poder que Deus deu, delegado ao homem, para dominar sobre toda a terra. Opa! Então, vamos lá. Deus espera que nós usemos a nossa capacidade, nossas habilidades, inclusive o nosso pensamento e sentimento para também dominar sobre a terra. Lá em Gênesis 2,19 fala assim, ó. E trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. Gente, aqui, Deus, ele quis a participação do homem. Chamou, olha só. E trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. O nome dos animais, das espécies. Mais à frente, em Salmo 115, 16, fala assim, ó. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Ou seja, existe um poder que foi delegado ao homem sobre a terra. E quando nós usamos esse poder de forma consciente, de forma ligadas ao nosso propósito, ao bem maior, o nosso poder vibracional. E aí lá na física quântica você vai entender, gente, um fenômeno chamado colapso da função de onda, que nada mais é do que o momento em que o elétron, as partículas subatômicas, elas viram partículas, porque ela tem um processo chamado dualidade. Horas ela é onda, horas é partícula. E quem determina o momento daquelas substância subatômica se tornar matéria é a nossa observação. Então a forma como eu observo as partículas subatômicas determina a posição, determina a propriedade. Elas não têm uma propriedade definida que independa da nossa mente. Ou seja, por que é que o universo quântico ele funciona assim? Nós estamos influenciando essas partículas. Quando não há observação, quando não há desejo, é apenas uma possibilidade. Agora, quando eu tenho uma intenção, eu tenho um sentimento, aquela possibilidade vira partícula, vira probabilidade e tende a acontecer. Depois estudem, gente, sobre o experimento da dupla fenda. Experimento da dupla fenda. Ou seja, houve uma delegação ao homem, dada por Deus, pelo Criador, de co-criarmos. O que é co-criar? É criar junto com Ele. Nós vamos co-criar. Ou seja, Deus deseja, espera a nossa participação na construção da nossa realidade. Gente, se fosse assim, e se Deus fizesse tudo, para que é que Ele nos deu a vida? Para que é que Ele nos deu inteligência? Para que é que Ele nos deu capacidade, mãos, pés? Para quê? Ele te deu a sabedoria. Ele coloca no teu coração. Agora, lógico, tá? Quando você está fazendo algo, buscando algo que não tem um alinhamento com o teu propósito, com a tua predestinação, aí as coisas vão demorar um pouco mais para acontecer. Então, só para finalizar esse slide, ó, lá em Provérbios
18:21 fala assim, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. E de fato, inclusive eu fiz vários experimentos científicos mostrando o poder da palavra. A palavra tem poder de influenciar a tua realidade. Ora, como a moça falou, não, tá no poder de Deus. Então, a gente não precisa fazer nada, é isso? É só cruzar os braços? É isso? Cara, não faz sentido. Vamos continuar vendo o vídeo lá. Gente, isso aqui é um alerta porque o problema nunca vai ser as leis, nunca vai ser a física quântica, nunca vai ser a lei da atração. O problema é nos tornarmos soberbos e prepotentes de achar que nós também podemos tudo. Não, temos que ter temor a Deus. Eu sou um cara que eu tenho muito temor a Deus. Mas eu também sei, eu conheço as leis, eu conheço a Bíblia. E lá fala que Deus espera a nossa participação na construção da nossa realidade. Vamos lá, gente, vamos ver aqui, ó. Vamos seguir. A partir dos nossos pensamentos. A nossa realidade, ela é criada ao passo que nós obedecemos a Deus e damos passos de fé. Então, nós vamos caminhando, construindo a... Ora, o que é passo de fé, gente? Vamos lá. O que é fé? Lá em Hebreus 11:1. Fé é acreditar naquilo que eu não vejo. É ter a convicção daquilo que eu espero. Então, ela acabou de falar, gente, olha, vários experimentos da física quântica mostrou que quando você tem um alinhamento de um desejo e um sentimento ardente, ou seja, uma intenção clara e um desejo ardente, ali ocorre o colapso, ali ocorre a manifestação. Isso é fé. Quantos doentes Jesus não conseguiu curar porque o doente não estava entrando, não acreditava. E ele falou que ele nada pôde fazer. Eu acho que eu tenho aqui esse versículo. Deixa eu compartilhar com você aqui, ó. Aqui, ó, Mateus 13:58 fala assim, ó, e não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, sem a nossa fé, sem o nosso acreditar, sem a nossa vibração, o milagre não se concretiza. Jesus não conseguiu fazer nada, porque eles eram incrédulos. Lá em Marcos 6:5-6 fala, ó, e não podia fazer ali obra alguma, a não ser curar alguns poucos enfermos, e admirou-se da incredulidade deles. Gente, a física quântica ela só vem comprovar o poder da fé. Ela só vem validar o que Jesus falou sobre fé é algo real. Lá em Marcos 11:23-24 fala assim, ó, tudo que disserdes e crerdes será feito. Ou seja, se você acredita, isso vai acontecer. Agora me diz, isso é ou não é um pré-requisito que Deus nos deu? Uma capacidade de acreditarmos para entrar naquela realidade? E o que é que a lei da atração fala? Que quando você está dentro de uma vibração, quando você acredita fielmente com o teu corpo, com a tua alma, aquilo acontece, aquilo manifesta na tua vida, você atrai para a tua realidade. Lá em Hebreus, ó, fala, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Lucas 10:19, olha só, mais um momento em que Deus delega, nos dá essa corresponsabilidade, ó. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mais uma vez, gente, o problema não é estudar física quântica, pelo contrário, não é estudar a lei da atração. São leis que já foram comprovadas cientificamente, mostrando que você, com a tua vibração, com os teus pensamentos, com o teu magnetismo, com as tuas emoções, você está acessando realidades no campo quântico. Existe um campo de infinitas possibilidades, um reino de Deus, e você está acessando, não é pelo teu querer, é pela tua vibração. É por isso que quando eu fui estudar física quântica, lei da atração, eu fiquei mais apaixonado ainda por esse mundo tão incrível, tão real que é. Mas eu ainda preciso fazer alguns comentários com relação ao vídeo. Só um instantinho, compartilhando. Vamos lá. Seguindo.
agindo, e aí sim a realidade ela é criada. Mas nós não conseguimos criar 100% da nossa realidade? Não. Existe um Deus e ele é soberano. Pois é, minhas amigas, ele é soberano. Nós passaremos por tempos e processos. Deus é soberano. Ele que te deu a vida. Só que Deus também é soberano sobre a palavra que ele disse. A palavra escrita. Deus também é soberano. E está lá. Jesus mesmo, representando Deus, falou: se vós acreditares, crendo já ter recebido, receberás. Então, não usar o que foi dito, você está sendo infiel a Deus. Quando você, de fato, acredita, usa a teu favor esse poder da vibração, esse poder da fé na tua vida, você está manifestando a glória de Deus aqui. Olha o perigo de você não entender sobre esse universo quântico. Olha o risco. Porque tem pessoas que já cruzou os braços e estão dizendo: a minha vida está assim porque Deus quer. Essa minha diabetes é porque Deus quer. Será que Deus quer sofrimento? Será que Deus quer pobreza? Será que Deus quer escassez? Ou são criações, realidades que estamos atraindo para a nossa vida, com o que nós pensamos, com o que nós acreditamos, com o que nós sentimos? Faz essa reflexão. Vamos seguir aqui. Processos que ele designou para nós. Entende? Então, tem coisas na sua vida que você não criou, que foi o Senhor que colocou, coisas na tua vida que você não quis tirar, mas ele tirou. Gente, eu acredito nisso, tá? Ela tá falando. Tem coisas que você não sabe como vai chegar na tua vida. Tem coisas que vão sumir da tua vida. Agora lembrando, tá? Você só precisa estar no fluxo divino. Você precisa estar próximo das frequências de Deus, amor, gratidão, alegria. Agora vai ter várias coisas que são totalmente não mentais. Vai acontecer de maneiras que você não vai nem imaginar, tá? Então, essa é uma parte que eu concordo com ela, tá? É uma das únicas partes que eu concordo com esse vídeo. Porque ele sabe o melhor para você. Quando em Provérbios 4:23 diz: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Opa, ela falou, cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Gente, está lá em Provérbios, então. E o que é que a lei da atração diz? O que é que a física quântica fala? Que o que você pensa, o que você sente, é o que você vibra. O que você vibra é o que você cocria, é o que você atrai. É bíblico. Gente, tem vários versículos. Então ela mesma está se contradizendo agora nesse ponto aí, ó. A Bíblia ela é muito clara em nos trazer uma advertência na nossa maneira de pensar. Porque sim, a forma como nós pensamos determinam os nossos sentimentos determinam o nosso comportamento e o nosso comportamento determina o nosso resultado. Ora, então ela está agora se contradizendo. Se ela disse que tudo era apenas criações divinas, e por que é que ela agora está falando em pensamento, em comportamento? Ou seja, ela está admitindo que os nossos resultados, eles são provenientes também do nosso pensamento. Ou seja, nós também estamos participando da nossa realidade. Não, gente, eu vou parar aqui de compartilhar esse vídeo. E olha, todos os dias eu me deparo, gente, com pessoas que poderiam estar usando a física quântica a seu favor, tá estudando mais sobre esse universo. É um universo muito apaixonante que vai sim te aproximar de Deus. Agora, estuda com pessoas sérias que tenham competência acadêmica na área. E, infelizmente, ainda tem pessoas muito ignorantes que não se permitem estudar de forma séria como funciona o mundo vibracional quântico e acabam falando bobagens que nem essa pessoa, tá? Eu quis não expô-la, né? Porque eu acredito que cada um tem um pensamento, cada um tem um momento, mas você que está do outro lado, você que é cristão, você que lê a Bíblia, saiba, a física quântica vai sim te aproximar de Deus. Inclusive, no próximo mês, da data que eu estou gravando esse vídeo, eu estou lançando um livro em Portugal chamado Jesus Cristo, o maior físico quântico que já existiu, que é para quebrar essas barreiras de achar que a Bíblia, ela não fala em física quântica, sim. Gente, várias profecias bíblicas, vários versículos, vários ensinamentos de Jesus estão sendo comprovados hoje pela física quântica, inclusive a fé. A física quântica, ela explica cientificamente a fé.
e nem por isso invalida o que foi escrito. Ó, eu peço a você que chegou aqui no final, deixa um comentário aqui, assim, estou no fluxo divino. Estou no fluxo divino. Só para eu saber que você chegou no final. Peço a você, ó, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas, tá, que são cristãs, aquelas pessoas que gostam de estudar, mas tem medo de estudar esse universo. Eu tenho certeza que a partir desse vídeo, essas pessoas vão entender muito melhor que a lei da atração, a física quântica, não anula o poder de Deus, pelo contrário, só revela o grande poder que Deus tem a cada momento sobre as nossas vidas, tá? Um forte abraço, ó. Fica aí a dica de outro vídeo aqui, ó. Assiste esse vídeo, segue aqui no meu canal, inscreva-se se você não é inscrito e até lá.